No último domingo de Pentecostes, nós tivemos 5 batismos. Eu estava explicando para o pastor Hugo lá, por exemplo, todo domingo nós temos a ceia do Senhor. Então, e o culto é de manhã, então nós não temos culto à noite. Então, todo domingo temos a ceia do Senhor. Eu não necessariamente preciso celebrar a ceia. Quem preside o culto é quem celebra a ceia. Isso já me dá um bom fôlego, né? E as datas, assim, são muito, muito comemoradas. Então, apesar de ser um país que não fala muito de Deus, as datas são comemoradas. Então, no domingo de Pentecostes, nós tivemos 5 batismos. E um deles foi o Caleb, né? E foi muito legal, porque nós conseguimos juntar 150 pessoas na igreja. Nós temos 55 membros na igreja. Ah, sim. Nós temos 55 membros na igreja, mas conseguimos juntar 150 pessoas. E eles lá têm um hábito de batizar um por domingo. Já imaginou? Cada domingo? Então seriam 5 domingos. Eu disse, não, vamos batizar os 5 de uma vez. E os diáconos quase ficaram loucos comigo. Mas não tem como a gente... Não... Eles se trocavam dentro da cozinha, porque a igreja é assim e a cozinha fica do lado, né? Eu disse, não, a gente vai dar um jeito. Aí o irmão italiano, o diácono italiano lá, disse, não, a gente põe coisa aqui no chão. E foi fazendo assim, um dava o testemunho, aí cantava uma música que ele pedia, aí eu batizava, e quando ele ia sair, já era o outro. E assim foi muito legal. E foi algo que impactou muito a igreja, de ver aquele momento de festa, de celebração. Se você quiser orar por nós, nós trouxemos um pequeno cartão. A gente só pode dar um por família. A gente gostaria de dar um para cada um. Mas se você quiser orar por nós, nós trouxemos um cartão. Um cartão com um versículo em francês, que é para você já treinando. Tá bom? E atrás tem nossas informações, por exemplo, data de nascimento, data de aniversário de casamento, tudo. Se você quiser receber esse cartão com os pedidos de oração, levanta a mão rapidinho, por favor, porque os meninos vão me ajudar agora. Seria um por família, tá bom? E eu fico feliz nessa noite de poder estar com vocês, aqui desse lado ali, ok? Estar com vocês aqui para partilhar. Tem tanta lembrança boa aqui, né? Tanta coisa boa. 18 anos, eu trabalhei 2 anos como pastor de jovens aqui, então tem muitos jovens aqui da minha época, né? Jovens e adolescentes. Que são jovens no coração, né? Então alguém diz, oi? Está faltando? Tem mais um só. Depois a gente manda para o pastor. Dá ali. A gente manda para o... Depois a gente manda. Isso, manda para o responsável de missões aqui, a gente manda um. Obrigado. É tão bom rever irmãos e irmãs e conhecer novos irmãos e novas irmãs. Saber que a obra do Senhor tem crescido, né? E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre a solidão de Deus. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias num texto que vai basear o meu sermão nessa noite, e eu vou compartilhar algumas coisas a mais lá da França também. Salmo 50, verso 21, a irmã que está me acompanhando, todos os textos que eu vou falando estão aí, a irmã vai me acompanhando. Se tiver alguma coisa que não é um texto, eu vou dizer, passa aí, por favor, ok? Beleza. Queridos, essa é uma reflexão sobre a pessoa de Deus. Eu quero refletir com os irmãos sobre a pessoa de Deus, porque se estamos hoje reunidos aqui é por causa dele. Não há outro sentido. Ninguém está aqui para ouvir a banda tocar, porque a banda toca primorosamente, embora esteja tocando maravilhosamente. Nem porque as músicas são bonitas, ou porque o ambiente é gostoso. Estamos aqui por causa dele, do Senhor. E eu vou usar um texto como base, esse texto, o Salmo 50, verso 21, que está aí, os irmãos podem acompanhar, mas eu peço que você deixe sempre sua Bíblia aberta. Diz a palavra de Deus, na tradução da Almeida, século 21. Tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, pensavas que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Queridos, esse texto, pode colocar, irmã, um detalhe importante, você está no próximo aí? Pode deixar aí.
Esse texto do Salmo, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que esse Salmo começa falando sobre o juízo de Deus sobre a terra, no verso 1. Ele chama toda a terra para comparecer diante dele, porque ele é o juiz de toda a humanidade. E ele convoca todos os seres humanos, porque ele vai examinar esta humanidade. E esse Salmo nos diz exatamente isso: Deus não é como nós. Deus não é como nós. Falar de Deus não é algo tão simples. Como criaturas mortais e limitadas podem falar daquele que é único, eterno e excelso? Nenhum ser humano pode descrever o Senhor por si mesmo. Somente através da Escritura revelada que podemos perceber alguns vislumbres da sua pessoa, da sua majestade, da sua glória e da sua soberania. Esse título da mensagem, A Solidão de Deus, talvez não seja suficientemente explícito para indicar o tema. Talvez isso ocorra porque, em parte, as pessoas estão pouco acostumadas a meditar nas perfeições da pessoa divina. É raro aqueles que, durante um momento, entram no quarto, fecham a porta, abrem a Bíblia e começam a refletir sobre a grandeza de Deus, a sua majestade, a sua glória, o seu poder, o seu caráter. A sua pessoa que inspira temor e tremor. Sua pessoa que, quando começamos a pensar na beleza da sua majestade, o único lugar que achamos é o chão. Porque queremos nos prostrar diante dele. Que Deus é grande em sabedoria, em majestade, maravilhoso em poder e ao mesmo tempo cheio de misericórdia, de bondade, isso é quase que tido como de domínio público. É muito comum as pessoas dizerem: Deus é amor, Deus é bom, Deus é grande. Isso é quase que domínio público. Mas considerar de uma maneira mais profunda o conhecimento do ser de Deus, sua natureza, seus atributos, tal como é revelado na Santa Escritura, é algo que poucas pessoas têm alcançado nesses tempos tão degenerados em que vivemos. A palavra de Deus nos diz que Deus é único em excelência. Diz a palavra de Deus, pode pôr: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? A palavra de Deus nos diz, e pode colocar: no princípio criou Deus. E aqui está o ponto. Ou seja, houve um tempo, se é que nós podemos chamar isso de tempo, houve um tempo em que Deus, na sua unidade maravilhosa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitava sozinho. Houve um momento onde não havia nem céu, nem terra. Não havia glória que é manifestada nos céus. Não havia terra em que pudesse ocupar a mente de Deus, a sua atenção. Não havia anjos que cantassem louvores a Ele. Não havia universo que pudesse ser sustentado pelo poder da sua palavra. Pode colocar aí, querido. Não havia nada a não ser Deus. E isto não durante um dia, não durante uma semana, não durante um ano, não durante uma época, mas desde sempre. Desde sempre, Deus habitava só. Só Ele. E na sua glória divina, o Pai, o Filho e o Espírito se congratulavam. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus esteve só, mas Ele era completo, suficiente, satisfeito em si mesmo. Ele não necessitava de nada.
Se o universo ou os anjos, ou os seres humanos, lhe houvessem sido necessários em alguma maneira, ele haveria de existir desde sempre, mas nada disso existia. Entretanto, essas coisas nada acrescentaram essencialmente a Deus quando foram criados. Por quê? Porque Deus não muda. A glória substancial de Deus não pode ser aumentada ou diminuída por alguma coisa que Ele crie. E nisso temos algo muito importante a ser dito. Pode colocar. Deus não estava debaixo de coação, obrigação, nem necessidade alguma de criar. Então, se alguém pensa assim, Deus criou os seres humanos, porque tadinho, ele estava sozinho, ele precisava de companhia. Isso é mentira. Deus não precisava nem de mim, nem de você. Deus não precisava dos anjos. Deus não precisava do universo. Não faltava nada para ele. Ele era completo, e é completo. Então por que ele criou? Ele criou por sua própria boa vontade. E como diz Efésios, pode pôr o versículo? Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então o fato de ter criado significa que ele criou todas as coisas para expressar a sua glória. Será que eu estou indo muito longe das Escrituras? Vamos examinar as Escrituras. Neemias 9:5, pode pôr. Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Quando Deus criou o universo, Ele não ganhou nada, nem sequer nossa adoração. Ele não necessitava daquela glória externa. Ele não necessitava da glória dos redimidos. Nós cantamos aqui belos cânticos de louvor. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não precisa disso. Deus não precisa de nada disso. Porque Ele é suficientemente glorioso em si mesmo. Quem foi que o moveu para predestinar os seus eleitos para o louvor da sua glória? Como diz Paulo, e pode colocar o versículo, Paulo diz que ele fez segundo o bom propósito da sua vontade. Queridos, quando começamos a pensar nessas coisas, e talvez tenha gente aqui pensando, meu Deus, onde é que ele está querendo ir? Eu sei que estamos pisando em um terreno muito estranho e elevado. Por essa razão, é muito importante nos movermos lentamente sobre esse terreno e olharmos as Escrituras. Por exemplo, Romanos capítulo 11. Paulo diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? A importância disto é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a alguma obrigação em relação à criatura. Infelizmente tem pessoas, e muitos crentes pensam, que Deus nos deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem foi seu professor? Quem foi seu instrutor? Deus fez o seu pós-doc onde? Ele é a ciência. Ele é a sabedoria. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de mim. Não precisa de você. Olha o que diz Jó. Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Ou seja, nada pode, na verdade, afetar a Deus, porque Ele é bendito para sempre. Eu sou um crente bom, todo domingo eu vou lá. Escola Bíblica Dominical, culto à noite. Não falto nada, toda quarta-feira também estou lá. Estou nos grupos pequenos, trabalho nos ministérios. Sim, e daí? O que é que você quer dizer com isso?
Você acha que pode, de alguma maneira, com isso, negociar com Deus? Deixa eu dizer o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Isso nos diz algo profundo, irmãos. Pode colocar aí. Nossa obediência não traz em absoluto nenhum proveito a Deus. Quando você obedece a Deus, faz bem, porque Ele é digno. Se você desobedece a Deus, se prepare. De Deus não se zomba. Mas não pense que o fato de você frequentar uma igreja, de ter uma Bíblia, significa que você pode chegar para Deus e dizer: bem, Deus, eu faço tudo isso, hein? Eu sou bom. Deus não tira proveito nenhum de nossa obediência. E mais, o Senhor Jesus não acrescentou nada ao ser e à glória essenciais de Deus, nem por aquilo que fez, nem por aquilo que sofreu. É verdade bendita e gloriosa que Ele manifestou a glória de Deus, mas quando Jesus veio, Ele não acrescentou nada à glória de Deus. Pelo contrário, quando lemos o Salmo 16, que é um salmo messiânico, Cristo diz explicitamente: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. E a bondade e a justiça de Cristo são aproveitadas pelos santos da terra. No mesmo salmo ele diz o seguinte, verso 3: Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Então, amados, é absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens. Não no seu ser substancial, mas no seu caráter oficial. Por exemplo, Deus é santo. Nós cantamos aqui hoje à noite: Santo, 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 Deus onipotente. Deus é santo. E nenhuma maldade, nenhum pecado, nenhuma corrupção humana mudará a santidade de Deus. Entretanto, a imoralidade humana, através dos muitos pecados que vemos hoje, insultam a santidade de Deus. E aqui está o detalhe. Podemos dizer que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência, pela redenção, mas tudo isso tem a ver com a sua glória expressa, o nosso reconhecimento a ela. Contudo, se Deus assim o tivesse desejado, Ele poderia muito bem ter ficado sozinho por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a nenhuma criatura. Deus é pleno em si mesmo. O que diz o profeta? Olha o que diz o profeta. Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Tem gente inquieta com a guerra. Tem gente preocupada com a situação do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. As nações para Deus são como o pó da balança. Não representa coisa alguma. Você está preocupado se algum maluco vai apertar o botão vermelho e explodir o mundo? Não se preocupe não. Deus está no controle. Você acha que Vladimir Putin é alguma coisa para Deus? Volodymyr Zelensky é alguma coisa para Deus? Emmanuel Macron é alguma coisa para Deus? Com quem vocês vão comparar Deus?
Este é o Deus das Escrituras, amados. O Deus da Escritura continua sendo, infelizmente, o Deus desconhecido para multidões sem fim. Ele é aquele que o profeta descreve da seguinte forma, olha o que diz Isaías ainda. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Este é o Deus da Escritura. Que ele olha a sua criação, mas nada o abala. Nem mesmo a teimosia dos homens, nem mesmo a rebeldia das pessoas, nem mesmo a incredulidade das pessoas. Nada o abala, porque ele é Deus. Como é diferente o Deus da Escritura daquele que é pregado hoje em dia. Em muitos púlpitos hoje se prega um Deus subserviente, um Deus que parece que depende de nós, um Deus que parece que está correndo atrás de nós, porque se não fizer a nossa vontade, ele vai ficar chocado no céu. Alguns ainda dizem assim, aceite Jesus, como se ele precisasse que você aceitasse ele. Deixa eu te dizer, é ele quem nos aceita. É ele quem escolhe, é ele quem elege, é ele quem salva, porque ele é o Senhor. O testemunho do Novo Testamento não é diferente do Antigo Testamento. E claro que não podia ser diferente, porque o autor é o mesmo. Então lemos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 15 e 16, a qual Deus se fará cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a qual ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Esse é o Senhor que tem que ser reverenciado, glorificado, honrado. Ele está sozinho em sua majestade. Ele é único em excelência. Ele é incomparável em suas perfeições. Ele mantém todas as coisas, mas em si mesmo ele é independente de tudo e de todos. Ele dá, mas ele nunca é enriquecido por nada e por ninguém. O que é que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? 3 coisas. Eu serei breve nessas 3 coisas. Primeiro lugar. Pode pôr, querida. Um Deus assim não pode ser conhecido mediante a investigação humana. É verdade que o Criador revela, a criação revela um Criador, que os homens são totalmente indesculpáveis, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Entretanto, temos que dizer como Jó, põe aí o versículo de Jó. Isso tudo é apenas a borda de suas obras, um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Esses dias eu vi as fotos do novo telescópio que está lá no espaço, James Webb. Fotos magníficas do universo, constelações, estrelas, coisas lindas, maravilhosas. Sabe o que é tudo isso, irmãos? Apenas a borda de suas obras. É apenas o leve sussurro que ouvimos dele. Muitas vezes as pessoas querem baixar a grandeza de Deus ao nível da compreensão finita. E embora isso seja compreensível em alguns casos, isso representa um grande dano, porque as pessoas acabam perdendo a grandeza da excelência, da majestade, da glória de Deus.
Vamos dar um exemplo. Você está andando numa floresta, encontra um relógio. Besançon é uma cidade do relógio. Fica próximo da Suíça. Muitos relógios eram fabricados na Suíça e fabricados em Besançon. Lá tem o Museu do Tempo, que mostra como é a construção de um relógio. Pois bem, imagina, você está andando na floresta, você encontra um relógio. Você nunca viu um relógio. Você encontra. Você olha, examina, você abre ele e começa a ver toda a engrenagem daquele relógio, como ele funciona. E aí, você começa a pensar, isso aqui não surgiu do nada. Isso aqui alguém criou. Agora vamos um pouquinho mais além. Imaginemos que você, a partir dessa definição, alguém criou isso aqui, você começa a pensar sobre os afetos desse relojoeiro. Por que ele criou isso? Como ele criou? O que ele sentiu quando colocou essa engrenagem? Você começa a pensar na pessoa deste relojoeiro, seu caráter moral. E com tudo isso você começa a formar uma personalidade. A partir de tudo isso, será que você poderia pegar o relógio e dizer, eu o conheço? Essa pergunta parece fútil, mas deixa eu te dizer uma coisa. Será que o Deus infinito e glorioso está ao alcance da razão humana? Certamente que não. O Deus da Escritura só pode ser conhecido por aqueles aos quais Ele mesmo se dá a conhecer. Olha o que Jesus disse. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Sendo assim, quando você olha a natureza, a grandeza e a majestade do universo, você pode imaginar que tem um Criador. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é suficiente para que você compreenda quem é Deus. Os franceses são cartesianos. Eles são racionais. E às vezes a grande dificuldade deles é saber que o Deus eterno não se encaixa na razão deles. Talvez você esteja aqui, talvez você frequente essa igreja, talvez você tenha escutado muitos sermões, talvez você olhe a natureza, a criação, diz, tem um Criador, mas você para por aí, porque você quer entender Deus. Deixa eu te dizer, sua razão não pode compreender Deus, a não ser que Ele se revele a você pela Escritura. Segunda verdade do texto. Tampouco o intelecto pode conhecer a Deus. A Bíblia diz, em João 4:24, pode pôr aí, Deus é Espírito. Portanto, irmãos, Deus só pode ser conhecido espiritualmente. O homem caído, o homem que não é espiritual, que é carnal, não pode compreender a Deus. Por quê? Porque está morto em seus delitos e em seus pecados. Morto não responde, morto não fala, morto não interage. Você chega agora lá no... esqueci o nome. Do IML. Pode espetar o morto, ele não vai responder. Ele precisa ser ressuscitado. A menos que nasça de novo. A menos que haja algo sobrenatural, da graça de Deus, que miraculosamente leve essa pessoa das trevas para a luz, ela jamais verá as coisas de Deus. Mas por que não? É simples, pode pôr aí, por favor. O finito não pode assimilar o infinito. Um copo de 200 ml não pode conter uma quantidade infinita de água. E a nossa mente vazia, a nossa mente finita,
não tem capacidade de assimilar ou compreender quem Deus é. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Paulo escreveu a Timóteo: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas, as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Observe a atenção à frase, objeções do que falsamente se chama conhecimento. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Naquela época, na igreja de Éfeso, porque Timóteo era o pastor dessa igreja, havia tendências teosóficas, religiosas, que depois evoluíram para o segundo século, para o que nós chamamos de gnosticismo. E o que significava isso? Que na igreja, alguns mestres da igreja negavam o pecado como um problema, que ofereciam um tipo de conhecimento espiritual, entre aspas, reduzindo Jesus a um tipo de mestre sobrenatural. Aí eu lhe pergunto, é diferente hoje? Claro que não. Há muitas pessoas que querem reduzir a pessoa de Jesus, querem tirar o elemento do pecado como realidade da vida que vivemos. Por que sofremos? Por que há guerras? Por que o Covid? Por que algumas pessoas se matam, tiram a própria vida? Porque milhares, nesse exato momento, estão sem esperança. Deixa eu te dizer, não é por causa de problemas econômicos, não é por causa de problemas políticos, não é por causa de problemas sociais, não é por causa de ter nascido numa família desestruturada. A razão pela qual a humanidade está perdida é porque o ser humano é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado gera morte. Mas hoje em dia as pessoas preferem um Jesus mais light. Um Jesus que se adequa a nós. Um Jesus que se molda às nossas necessidades. Um Jesus não tão exigente. Um Jesus que vai se adaptar àquilo que eu penso e àquilo que eu acho. Queridos, hoje há muita informação e pouco conhecimento. Por isso eu preciso dizer algo. Põe aí, por favor. O conhecimento de Deus é algo espiritual. O conhecimento vem da Escritura Sagrada, nasce de um relacionamento pessoal com Deus, é o crente com o Senhor, é lendo essa palavra todos os dias, é se alimentando dela, é uma plenitude de uma fé, relacionamento que vai trazer salvação e vida eterna. E esse relacionamento gera amor, gera esperança, gera obediência, gera alegria em Deus. Então, se a sua vida não está indo para frente, pare e pense, qual é o nível de relacionamento que você tem com o Senhor? Porque você não tem vida em si mesmo. Você não gera vida. A vida vem quando estamos conectados com a fonte da vida. Vem quando a minha vida se adequa a essa palavra. E quando eu como dela. Quando eu me alimento dela. Quando eu me submeto a ela. Quando eu digo, seja feita a tua vontade. E finalmente. Pode pôr, querido. Sim, crer também é pensar, né? Mas pode passar, essa é a última lição. Somente pelo Espírito Santo é que podemos conhecer a Deus. O conhecimento das coisas divinas é mais do que uma intimidade formal com as palavras bíblicas e ideias cristãs. Deixa eu dizer uma coisa que me preocupa muito. Esse sermão que eu estou pregando hoje, eu preguei na igreja. Foi o meu último sermão antes de vir para cá. Se há algo danoso para a igreja, é nos acostumarmos com isso aqui. É nos acostumarmos com palavras do tipo, vamos orar. Vamos ler a Bíblia.
Vamos cantar. Nos acostumarmos a vir todo domingo e sentarmos quase que no mesmo lugar. Nos habituarmos com os movimentos da fé religiosa, levantar as mãos, aplaudir a Jesus, ver o pastor Hugo pregar e se habituar com esse ambiente tão gostoso, de paz, de alegria. Que legal! Não há nada mais perigoso do que a familiaridade com ideias cristãs. Se você vem à igreja, mas continua sem compreender as coisas de Deus, vivendo por si mesmo, você não é muito diferente de Paulo quando estava no caminho de Damasco. Paulo era religioso, ou melhor, religioso. Sabia a Torá de cabeça, mas não conhecia Deus. Não há condenação maior do que alguém que se habitua com as coisas religiosas, mas não conhece a Deus, porque no final de tudo, e Jesus já disse isso, alguns dirão: em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, e Jesus vai dizer: não vos conheço. Eu não sei você, mas isso me dá um frio na espinha. Eu quero ouvi-lo dizer: vem bendito do meu Pai. Mas nunca ele dizer: não te conheço. Somente o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, pode nos dar a plena consciência em nossas mentes e corações, que estão obscurecidas pelo pecado, a visão correta de Deus. Isso se chama iluminação, ou seja, o Espírito Santo vem e abre o nosso entendimento espiritual. Ele resplandece em nossos corações, não no nosso intelecto. Olha o que diz Paulo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha o que ele diz também: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas deixe eu lhe advertir de uma coisa, pode pôr. Até mesmo o conhecimento espiritual é fragmentário. O que significa isso? Aqui não é a Matrix. Deus não vai chegar para você e implantar o chip do conhecimento espiritual. Agora conheço tudo de Deus. Ele me conectou na rede espiritual celeste e agora sei tudo. Não. Olha o que diz a Escritura. Pode pôr, por favor. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso que significa dizer, irmãos, que é algo diário. Crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa regenerada, a pessoa salva por Cristo, ela cresce dia após dia, segundo a ação do Espírito Santo em sua vida. Ela vai crescendo em conhecimento na palavra de Deus e no Senhor Jesus. Eu quero concluir essa palavra de uma maneira simples. Quando nós refletimos na grandeza e na majestade de Deus, quando começamos a pensar nestas coisas, não há outro lugar senão o chão. Quando começamos a pensar na sua glória, na sua majestade, na sua soberania, no seu poder, na sua grandeza, na sua santidade, na sua glória, na sua perfeição, não há outro lugar senão dobrar os joelhos e dizer: eu te adoro, Senhor. Deus não precisava de nós. Ele já era pleno, suficiente pleno em amor, em grandeza, em majestade. Ele não precisava de nós. Por que eu deveria pensar que eu posso dizer a Deus o que Ele tem que fazer?
tão estranho ver as pessoas dizerem assim, eu digo para Deus. Você não diz nada. Eu oro e determino. Você não determina nada. Porque quando eu falo com Deus, eu falo como se Ele fosse próximo de mim. Sim, Deus é próximo de nós, mas Ele continua sendo o Senhor soberano, que impõe um temor e um tremor diante de nós. Deus não é como nós. Deus é diferente de nós. Ele é Deus. Nós somos criaturas. Por isso que o Salmo, Davi diz que é loucura aqueles que negam a existência de Deus. Diz o tolo. Não há Deus. É tolo. Ou como diz Isaías, pode pôr o versículo, por favor. Ai daquele que discute com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Por acaso o barro dirá ao que o formou, que fazes? Ou dirá a tua obra, não tens mãos? Tem gente brigando com Deus. Pare de brigar com Deus. Você é um caco de barro. Você não tem que brigar com Deus. Mas eu não entendi. Muita coisa que a gente não entende. E vai continuar sem entender. Você não é melhor que Jó. Durante a pandemia, nós passamos um momento muito difícil. É que nós não falamos para não assustar ninguém. Compartilhei isso com o pastor Hugo. Mas era o fim de 2020. Nós tínhamos já ficado trancafiados 3 meses. Estávamos ali no segundo semestre de 2020, todo mundo vigiando, os meninos indo para a escola de máscara, era álcool em gel, era tudo, fazia compra, lavava a compra. Era uma vigilância completa e total. Até que um dia Caleb adoeceu. De uma hora para outra estava com 40 graus. No outro dia fomos fazer o teste nele, Covid. A farmacêutica disse, madame, falou para Shirley, a senhora e seu marido vão ter que fazer o teste. Fizemos, bingo, Covid. Tem mais gente? Tem, nossos filhos. O Natan e o Eli estavam na escola, pode vir trazê-los. E trouxemos. Natan deu negativo, o Eli positivo. Isso 2 dias antes do meu aniversário, grande presente. Uma semana depois o Natan fez Covid. Ficamos 15 dias dentro de casa, trancados. Aquela semana foi muito difícil. Sentindo todo tipo de coisa, dor na cabeça, dor no corpo, a cabeça girava, febre, frio, calor, tudo. Não tinha vacina, não tinha nada. Depois de uma semana, tudo passou, tudo parou, tudo bem. Tivemos o Natal, fizemos o Natal, chamamos nossos amigos, compartilhamos juntos. Depois do Natal, a Shirley começou a piorar. Começou a ficar sem força, sem fôlego, sem ar, e foi piorando. Parecia um avião em queda livre. No início de janeiro, ela não saía da cama. Os médicos não davam nenhum tratamento. A gente foi no médico, passou uma bombinha com corticoide, alguma coisa. Na outra semana não melhorava, fomos no médico. Raio-X, depois um scanner no pulmão, fibrose no pulmão. Ela e o Caleb têm asma. Mas ela foi que teve o pior problema. A fibrose corta o pulmão. E onde está cortado, não se recupera, faz uma cicatriz. Isso prejudica a respiração da pessoa. Durante 2 meses, ela não saiu da cama. Ela não descia as escadas de casa. Nossos quartos são em cima, embaixo é a cozinha. Ela não descia porque não tinha força. Todo mundo trabalhando em casa e ela lá. Eu tive que trazer meu material todo da igreja para ir para casa, porque eu tinha que ficar junto dela. 10 meses para ela se recuperar.
teve um momento que eu pensei, eu vou perdê-la. Mas nós não podíamos dizer nada. Porque eu vou falar 10.000 quilômetros daqui. Quem daqui vai poder ajudar a fazer alguma coisa? Quem nos sustentou foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus. Às vezes a gente é tentado a dizer, por que, Senhor? Por quê? Eu sei que tivemos perdas aqui. Irmãos amados que não estão aqui. Pessoas que conhecemos, que amamos, que não estão aqui. E é natural a gente dizer, por que, Deus? Eu perdi um amigo que estudou comigo. 15 dias, ele mandou um vídeo. Estou bem, estou aqui no hospital, fazendo uma respiração aqui, tudo bem. Daqui a pouco estou na igreja. 15 dias depois estava morto. Por que, Deus? Nós não entendemos. Mas o fato de não entendermos não significa dizer que Deus é menor. Ele continua sendo o mesmo. Por isso o salmista diz, pode pôr aí, querida. Na verdade pensavas que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Porque é isso que Deus faz conosco. Quando nós queremos julgar Deus, ou questionar Deus, ou falar de igual para Deus. Deus não é como nós. Ele é Deus. Ele cura quando quer e Ele leva quando quer. Tudo isso me faz refletir nessa pessoa de Deus que me humilha. E eu aceito essa humilhação. Eu aceito essa humilhação. E aí eu só posso me ajoelhar e dizer, grandioso és tu. Ou como disse Thomas Merton, tua claridade é minha escuridão. Eu não conheço nada de ti, e por mim mesmo nem posso imaginar como fazer para te conhecer. Se eu te imaginar, estarei errado. Se te compreender, estarei enganado. Se ficar consciente e certo que te conheço, serei louco. A escuridão me basta. Às vezes, é isso que precisamos dizer, irmãos. Eu não conheço tudo. Mas se a tua claridade é a minha escuridão, a escuridão me basta.